Sejam bem-vindos. Grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Aquele abraço especial aos meus alunos lá de Portugal. Ok? Manuel Carlos de Oliveira Ramos Júnior, ao Alberto Santos e também a Mônica que me consultou essa semana sobre: professor, eu só trabalharia na Europa? Qual a sua formação? Eu tenho muito aluno em Portugal. Cada língua, né? Você nem fala muito. Eu falo, eles entendem. Um pouquinho as coisinhas diferentes, mas nada que impeça a comunicação, que é mais importante. Quando eu recebo um e-mail que é um português muito, como é que eu vou explicar? Português bonito, sim, bonito. Por exemplo, o nome do cara, Manuel Carlos de Oliveira Júnior. Não, Manuel Carlos de Oliveira Ramos Júnior. Parece coisa de imperador, né? Aquelas coisas antigamente. Então eu já percebo logo. Professor, eu estou aqui irá assistir um vídeo seu. Eu falei, português com certeza. Eu também recebo de Cabo Verde, da África, de Angola, os países de língua portuguesa. Então eu queria responder em vídeo a pergunta da Mônica. Professor, o senhor trabalharia na Europa? Com certeza. O que é trabalharia? Por que essa pergunta? Essa pergunta é muito interessante, gente. De repente, eu faço na Europa o que eu não faço no Brasil. Como assim, professor? Me explica. Por exemplo, eu consigo fazer instalação elétrica de casa. Tranquilo. Instalar tomada, instalar lâmpada, passar cabo. Tranquilo. Só que no Brasil, pela remuneração que se paga, nunca que eu faria isso. A não ser para mim, para um vizinho, para um amigo, para ajudar. Mas financeiramente não é vantajoso fazer isso. Mas há pouco tempo eu tive um aluno meu dos Estados Unidos, Sonde Blanker, se não me engano o nome dele. Ele falou que ele trabalha lá fazendo instalação elétrica e ganha dinheiro. Porque quando você não tem a mão de obra qualificada, você acaba pagando mais caro. E eu acredito que o Portugal seja a mesma coisa dos Estados Unidos, que de respeito a faltar mão de obra. Aliás, o mundo inteiro falta quem sabe fazer. Não tem lugar do mundo que sobra aquele que faz, aquele que resolve. Em lugar nenhum do mundo. Então, por exemplo, se estivesse trabalhando em Portugal, aparecer uma instalação elétrica de uma casa para fazer, eu pego, porque eu vou receber 4 vezes o que eu recebo no Brasil. E pagando menos. Há pouco tempo, um aluno de Portugal, que eu não vou me lembrar o nome dele, ele me falou que eu almoço num restaurante bom lá, com o equivalente a R$ 20 aqui do Brasil. Uma, um hotel 3 estrelas lá em Portugal, você paga R$ 57 a diária. Aqui no Brasil, qualquer pousadinha de beira de estrada, você paga mais de R$ 100. Então, qual é a grande vantagem de trabalhar na Europa? É que você recebe uma moeda que paga 4 vezes o valor da moeda do Brasil. Então, você trabalhando lá e mandando dinheiro para cá, meu filho, quando tu voltar, tu tá bem pra caramba. Tá ok, ô Mônica? Então, sem problema nenhum, trabalharia na Europa fazendo qualquer tipo de atividade. E eu tenho visto que tem carência de escolas em Portugal. Parece que o ensino em Portugal é só ensino a nível superior. Não existe escola técnica em Portugal, pelo que eu tenho ouvido falar de alguns alunos meus. Não tem tipo curso igual o meu, de internet. Realmente você não acha um português ensinando eletrônica. Então, e a Europa? Eu tenho muito receio da Europa, por causa da instabilidade social da Europa. Que estabilidade social é essa? Essa estabilidade dessa história de imigrante, essa história toda que está aí. Peraí, rapidinho. Essa estabilidade na Europa, essa estabilidade social, muito imigrante invadindo, eu tenho receio que dê problema na Europa. Tenho receio que em pouco tempo nós temos algum problema na Europa. Se eu fosse português ou europeu, eu ia aguardar minhas economias em dólar, nunca em euro. Não acredito muito no euro, não. Tá muito bom agora para ganhar dinheiro com ele, beleza? Tá, mas eu não acredito por causa da questão da instabilidade social e política da Europa. A Europa, na minha opinião, é um barril de pólvora esperando alguém acender para explodir. Então, meus alunos portugueses têm economias em euro, sai fora disso, compra dólar e guarda. E outra questão, português vir para o Brasil é uma boa? Ó, eu vou falar a verdade, o Brasil está em crise. O Brasil está com isso, o Brasil é violento, o Brasil tem corrupção.
Corrupção tem tudo quanto é lugar. O brasileiro aprendeu corrupção com o europeu. Não foram os índios que ensinaram corrupção pra gente. Europeu gosta de posar de muito fera, né? Nós combatemos a corrupção. A Suíça vive de quê? De dinheiro de quê? Agora é que ela tá dando uma de boa moça porque ela viu que o negócio apertou. Mas o europeu sempre viveu de corrupção do mundo. Os bancos europeus, todo mundo sabe disso. Então, berço da corrupção mundial, corrupção é um produto made in Europa. Nós aprendemos com o europeu. Ok? Não vem dizer que os índios ensinou a ser corrupto. Aqui. Os africanos. Não foi. Corrupção a gente aprendeu com o europeu. Aí nós adaptamos para o nosso sistema. Então o Brasil é corrupto? É. Tem corrupção? Tem. Portugal também tem. Estados Unidos, todo lugar tem corrupção. Só que tem gente que sabe esconder melhor embaixo do tapete. Como os brasileiros que governavam anteriormente sabiam fazer e esconder embaixo do tapete. Você acha que corrupção é de Dilma e Lula? Pelo amor de Deus, né? Ser muito inocente para acreditar nisso. Até o juiz Sérgio Moro falou: corrupção começou no Brasil quando a coroa portuguesa se estabeleceu aqui. É só a história. Só a gente estudar um pouquinho de história. Então, não estou criticando o país de ninguém. Corrupção tem em tudo quanto é lugar. Então, um português vir para o Brasil. Ó, eu vou só falar um exemplo. Eu nunca vi um português pobre aqui no Brasil. Nunca vi. Todo português que vem para o Brasil se dá bem. Primeiro, gostam de trabalhar pra cacete. Tá? Gosto de trabalhar pra caramba. Se o cara tem a padariazinha dele, o primeiro que abre é o seu manual da padaria, o português. O português gosta de trabalho. Se gosta de trabalho, o Brasil tem mercado. E você imagina, você tem uma determinada economia em Portugal, você tem uma reserva. Caramba, se você tem 4, 1 euro. Quando você investisse 1 euro no Brasil, você vai investir na verdade 4, equivalente a 4 reais, gente. A moeda brasileira está muito desvalorizada, então você compra as coisas muito barato aqui para quem vem de fora. Compra terreno, compra imóveis, não é isso? Terreno, monta negócio. Então, o seu poder de investimento vindo de qualquer lugar do mundo para investir no Brasil é a melhor hora. Você não pode vir para o Brasil para investir a hora que 1 euro vale um real vale 1 euro. Ou 1 real vale US$ 1, como nós vimos há pouco tempo. Então, investir no Brasil é bom. Agora, eu não conheço a economia de Portugal, eu não conheço a legislação, mas eu posso falar uma coisa. Não preciso conhecer nada para saber que em Portugal dá para ganhar dinheiro, porque na verdade a moeda que circula lá, uma moeda, uma moeda lá vale equivalente a 4 no Brasil. Então, se eu for para a Europa para receber em euro e investir no Brasil, meu Deus do céu, dá para fazer muita coisa, entendeu? Então, aquele grande abraço à minha coluna de alunos portugueses, ok? Tenho muita vontade de conhecer a terrinha, como diz. Vou conhecer em pouco tempo com a esposa e os filhos. Sei que você é muito bem recebido, que eu já tenho gente para receber, né? Para você viajar para Portugal, alguém tem que te receber lá. Esses dias mesmo falei com o aluno: professor, só pode vir que eu recebo o senhor. Eu falei: caramba, muito legal. E as diferenças políticas, sociais, entre irmãos não podem ser problema, não é isso? Então nós somos irmão, um povo irmão. O português é um povo irmão brasileiro. Eu acho que essas duas nações unidas seriam bem mais fortes do que separadas. Brasileiro e português têm mania de ficar brigando para dizer quem é melhor do que o outro. Um dos dois são melhores, os dois são dois bandos de Zé Ruela, não é isso? Mas eu acho que se a gente se unisse, se a porta da Europa para a entrada de produtos brasileiros fosse Portugal, e assim como produtos portugueses viessem para o Brasil, principalmente a questão da educação, que eles dão show, eu acho que a gente teria uma boa parceria. Tá ok? Grande abraço aos meus alunos lá de Portugal. Não gosto de bacalhau não, certo? Mas gosto de um bom azeite. Vinho também não bebo, que eu não sou de beber. Se eu fosse para eu ia comer aquele pãozinho, acho que é pão de Belém, né, que é um docinho, eu ia me acabar com esse negócio. Grande abraço a todos vocês, professor Marcelo Moraes.